Estamos de volta. O Congresso segue em recesso e em conflito. Mais uma matéria que começou o ano com pressa total de ser aprovada parece seguir em ritmo mais lento, já que a base governista não está tão sólida assim. Reitero a importância fundamental da reforma da Previdência para caminharmos no sentido do desenvolvimento, do crescimento econômico do país, da adequação das contas públicas e, particularmente, da formulação de novos empregos no nosso país. O governo continua considerando a reforma da Previdência importante, mas o tom de urgência para que o texto seja votado está um pouco diferente. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a reforma da Previdência só vai ser votada no Congresso quando as condições estiverem maduras, ou seja, quando o governo tiver a quantidade de apoios suficientes para que ela seja aprovada. E todo cuidado é pouco, já que, ultimamente, até questões que pareciam ser mais simples de resolver têm gerado mal-estar entre os poderes executivo e legislativo. Nem lá dentro do Congresso é possível definir com clareza quem é de oposição e quem é da base governista. Há parlamentares que apoiam o presidente, mas que fazem parte dos partidos de oposição, como os próprios deputados dissidentes do PSB. Por outro lado, dentro da base aliada, há opiniões bem divergentes. E o medo é de que esses confrontadores de partido comecem a ganhar espaço, voz e voto. Por enquanto, quem se posicionou contra a própria legenda nas últimas semanas foi colocado na geladeira. Foi o caso dos deputados da Comissão de Constituição e Justiça, que foram retirados da CCJ e substituídos por parlamentares que iriam votar a favor do presidente Michel Temer na votação que aprovaria ou não que Temer fosse investigado. No caso da denúncia contra Temer, que tem a votação marcada para terça-feira da semana que vem, a solução foi bater o martelo. Alguns partidos fecharam questão sobre o assunto. Vão punir quem se posicionar diferente do que a legenda decidir. Mas mesmo com essa censura aos contrários, o governo parece temer que eles acabem opinando de forma mais expressiva. Por isso, há pouca pressa de votar a reforma da Previdência, que sempre foi apontada pelo governo Temer como a principal necessidade do país. Enquanto isso, no Senado, a CPI da Previdência continua acontecendo. Lá, os parlamentares questionam se o INSS está de fato com o déficit que o governo afirma que está. O presidente da comissão, senador Paulo Paim, do PT gaúcho, garantiu que já tem as assinaturas necessárias para que as atividades da CPI prossigam até dezembro deste ano. Após o anúncio do aumento do PIS e COFINS sobre o combustível na semana passada, a popularidade do presidente perante os brasileiros tem diminuído. Michel Temer se reuniu com conselheiros econômicos para amenizar a imagem presidencial perante o povo. O presidente Michel Temer se reuniu com conselheiros da área econômica do Brasil, inclusive com Henrique Meirelles. Na semana passada, os brasileiros foram surpreendidos com o anúncio do governo de aumentar o PIS e o COFINS sobre a gasolina. A necessidade, em primeiro lugar, de manter o ajuste fiscal e, em consequência, manter o nível de confiança dos agentes econômicos, dos consumidores e, em última análise, manter a taxa de recuperação da economia brasileira e a criação do emprego. Os empregos estão sendo criados, já tivemos 3 meses seguidos uma criação líquida positiva de empregos depois de 3 anos. Isso é muito importante e esperamos que o desemprego caia no segundo semestre. Para isso, é muito importante manter o ajuste fiscal. O aumento do PIS e COFINS não veio em um bom momento para o governo. Está na Câmara a denúncia de corrupção passiva feita pela Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer. Neste cenário, Temer se reuniu com os conselheiros econômicos para discutir formas de amenizar a reputação dele, bastante desgastada junto à população. Mas Temer não dedicou o fim de semana apenas para a economia. Ele também manteve o foco na própria defesa. Se encontrou com Antônio Cláudio Mariz, advogado e amigo pessoal. O advogado vai fazer a sustentação oral no dia da votação da denúncia na Câmara, marcada para o dia 2 de junho. Um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado registrou que a ausência de professores da rede pública do Estado de São Paulo chega a 30 dias no ano. O principal motivo é o volume de licenças médicas apresentadas por eles. A ausência do professor na sala de aula compromete o aprendizado. De acordo com um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado,
O número de ausências equivale a 15% do total dos 200 dias letivos que cada escola é obrigada a cumprir. Em média, são 30 dias que o professor não está na escola. Os dados foram colhidos pelo TCE e se referem a 2015, com escolas públicas de todos os municípios paulistas. O maior índice das faltas está relacionado às licenças médicas solicitadas pelos docentes. Em Guarulhos, segunda maior cidade do estado, os professores tiveram uma média de 22 ausências. A situação mais preocupante é das escolas da capital paulista, onde a média anual de faltas chegou a 36 dias. A rede estadual de São Paulo conta com mais de 5.000 escolas e 370 mil professores. Em 2015, foram 28 ausências por professor. Em 2016, o número passou para 24 dias. O que acontece fora da nossa região também é notícia no Giro News. Ok, vamos para as notícias. Um juiz da 20ª Vara Federal de Brasília determinou nesta terça-feira a suspensão imediata do decreto publicado na semana passada pelo governo que aumentou o valor do combustível. O novo preço do etanol, da gasolina e do diesel começou a valer na última sexta-feira e subiu 41 centavos por litro. A Advocacia Geral da União afirmou que o cancelamento do decreto representará um prejuízo diário de mais de 78 bilhões de reais e que, sem a receita prevista com o aumento do combustível, vários programas do governo poderão ser suspensos, como o Ministério da Saúde, de Segurança Pública e até o Bolsa Família. Foi aprovado pelo Conselho Nacional de Trânsito a proposta do Ministério das Cidades da Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica. Os motoristas agora, além do documento físico, terão o arquivo virtual da CNH em um aplicativo para smartphones, que poderá ser apresentado no lugar da carteira física. Mesmo com a novidade, a emissão da CNH continuará normalmente. Uma pesquisa feita pelo IPOS Brasil mostrou que 94% dos brasileiros reprovaram a atuação do presidente Michel Temer à frente do governo. O nível é um ponto percentual a mais do que foi registrado na pesquisa realizada em junho. O deputado cassado Eduardo Cunha está em segundo lugar como um dos nomes mais reprovados do levantamento. Foram analisados também os políticos com maior número de aprovação e, em primeiro lugar da pesquisa, está o juiz Sérgio Moro. Já eu estou de volta com outras informações aqui da nossa região. E na entrevista de hoje você vai conhecer um projeto especial que já recebeu diversas premiações. Entre elas, o selo de qualidade do Itaú Unicef por desenvolver projetos que atuam em parceria com a escola. Fique agora com o advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Muitas vezes nós reclamamos das crianças em estado de abandono, algumas delas inclusive em descaminho, mas a pergunta que se deveria fazer é o que você já fez hoje para ajudar a uma criança, um adolescente, numa situação em que não encontra horizontes, não encontra o que fazer da sua própria vida. E se você observar, as políticas que existem são mínimas. Fica por conta do terceiro setor, das associações, das ONGs, e muitas delas trabalhando sem qualquer apoio. Hoje nós estamos recebendo aqui o pessoal do Projeto Crescer, aqui de Pindamonhangaba. Estão há 14 anos na estrada, né? Aqui a Beth Moreira e a Michele Causso, né? A Michele é psicóloga. Sou coordenadora pedagógica do Projeto Crescer. E vocês estão aí com uma luta muito grande para ajudar a garotada, dar ânimo, dar caminhos, dar esperança de vida. Sim. Como é que funciona o Projeto Crescer? Ele está há 14 anos no município de Pindamonhangaba. Estamos ali hoje na zona rural, no bairro do Goiabal, né? E a gente trabalha com crianças e adolescentes vítimas, né, de violência, que estão em vulnerabilidade social. E ali no bairro do Goiabal já estamos há 6 anos, então, trabalhando naquela região que hoje engloba mais muito. Bairros, né? Além do próprio Goiabal. Sim, nós atendemos o todo ali, né? Xangri-Lá, Campinas, né? A região ali ela é muito grande, né? Então a gente já está atendendo todo o bairro, toda a área ali.
A Michele tem também uma responsabilidade grande, que é a área psicológica, né? Sim. Tem crianças que devem chegar lá com muitos problemas familiares, com problemas até de dependência química e tudo mais. Como é que você traça aí a política psicológica da entidade? Então, ali na entidade eu trabalho no projeto Saúde e Equilíbrio, que é um projeto que atende as crianças que são vítimas de violência daqui do município de Pindamonhangaba. Então, a gente atende ali vários tipos de violência, seja ele física, psicológica, sexual, negligência ou abandono. Então, a gente recebe todas essas crianças e eu faço o atendimento abarcando a área mais central. Então, somos em 3 psicólogos, o Rafael, que também faz o atendimento no centro comigo, que tem a Escola para Pais, tem a Carolina, que faz o atendimento na área do Goiabal, e eu que faço no centro. E é bem complicado, né, a situação que essas crianças chegam pra gente, porque já sofreu, já perderam todos os seus direitos, e é onde que a gente faz todo esse atendimento. Já chegam assim também com a perda da esperança, né? Sim. Como é que é o resgate dessa esperança? Então, é onde que a gente faz todo esse trabalho, né? A gente vai utilizando de técnicas psicológicas, a gente faz a psicoterapia mesmo, que com essas crianças, que através do lúdico, a gente faz eles expressarem todos esses sentimentos, né? A raiva, a sua angústia, a dor, o medo, e a gente faz todo esse trabalho assim com eles, né? Para resgatar, eles poderem expressar toda essa parte que eles estão sentindo, tudo que eles passaram, que para eles é muito difícil, né? Imagina uma vítima de violência sexual, depois que ele já teve seu direito violado ali, muitas vezes é intrafamiliar, é pessoas da própria família que fazem essa violência com a criança, e depois eles têm que passar pela delegacia da mulher, então já é mais uma violação de direito ali com essa criança, né? Ô Beth, tem fundo religioso a obra? Sim, o projeto Crescer, ele nasceu dentro da igreja, né, da Igreja Católica. Ele foi uma pastoral um movimento mesmo, né, dentro da Igreja Católica. Ele nasceu de um censo feito pela comunidade São José, ali no bairro do Bela Vista. Sei. Então, na época, hoje o fundador da entidade, que é o Alexandre Faria, né? Ele era coordenador na época da comunidade. Então, foi realizado um censo no bairro, e esse censo levantou que as crianças no contraturno escolar não tinham o que fazer, né? Então, a igreja abriu as portas, o seu local, para que tivessem algumas atividades no contraturno escolar para as crianças e adolescentes. Isso abriu para todos, independente da religião. Então tivemos ali aula de judô, oficinas de arte, né? Foi o início do projeto Crescer. Ele foi crescendo tanto que já não poderia mais ser um movimento. Então o Alexandre Faria, com toda a coragem, né? Ele fundou a Associação para Auxílio da Criança e Adolescente, Projeto Crescer, que hoje já está com 14 anos de fundação e oferecendo esse serviço. E saiu da área central de Pinda para a zona rural. Zona rural. Então nós... Isso também foi decorrência de alguma pesquisa para ver demanda, quem precisava mais? A população do Goiabal, os moradores, nos procuraram por essa necessidade. Nós fizemos algumas reuniões no bairro do Goiabal com a comunidade, levantamos a necessidade deles. Sim. Né? Então eles fizeram a proposta para o projeto Crescer, que eles precisavam de algumas atividades lá para as crianças, como judô, futsal. A gente foi ver o que a comunidade queria. E aí, na próxima entrada aqui da entrevista, você vai dar detalhe disso tudo, tá legal. Bom? Nós já voltamos aqui ouvindo tanto a Beth Moreira, que é a coordenadora do projeto, quanto a psicóloga Michele Causso, que tem aí todo um trabalho de resgate, né, dessas pessoas que muitas vezes já tinham até perdido a esperança e, no entanto, estão sendo tão ajudadas. Nós voltamos já. O Planalto está preocupado com a diminuição de deputados que apoiam o presidente Michel Temer. Quer saber mais? É no próximo bloco.